Aí, Olá, tudo bem? tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, passou bem o feriado? Olha, passou rápido. E Passou, você? olha, passou rápido. Eu queria que ele tivesse tido, mas Voltou. Fui eu ou foi você? foi o meu. Você tá me escutando bem? Agora sim. Tá. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar esse paninho aqui que não tá resolvendo pra nada. Boa noite a todos. Meu nome é Boa Amanda. noite. Oi, Eu gato. sou fisioterapeuta do Instituto de Neuromodulação e Reabilitação do Vale do Paraíba. Vocês vão ver duas gatas passando pelo vídeo atrás de mim, porque afinal elas gostam de aparecer mais do que eu. E hoje eu estou com a minha querida amiga, Thalita Dias. Vou pedir para ela se apresentar, porque ela tem um currículo muito extenso e aí eu não consigo decorar muita coisa. Amiga, por Ai, favor, se apresente. obrigada por ter convidado. Fico feliz, honrada e sentindo uma responsabilidade grande de falar sobre isso com você, que me ensinou muito sobre o tema, continua me ensinando, então eu fico bem feliz de poder compartilhar desse tema e de coisas da vida com você, que eu gosto e respeito muito. Bom, eu, eu, se vocês ouvirem um chorinho, daí é da minha cachorra, porque hoje os pets parece que estão querendo participar, né? Mas eu sou fisioterapeuta, me formei na FMU aqui em São Paulo, e numa universidade particular, né, em 2010. A partir daí eu segui na carreira no atendimento de crianças, né? Trabalho com neuropediatria, principalmente a criançada com paralisia cerebral. E também embarquei na carreira de pesquisa, meio que paralelamente, né? Porque a gente é mulher, a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não quer esperar uma coisa para fazer outra. Então, fui fazendo assim como você está fazendo. Então, fiz isso durante a minha carreira, fiz o doutorado na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E aí, no doutorado, tive uma oportunidade de fazer um doutorado sanduíche em Harvard e fiquei um ano e meio lá, trabalhando, analisando modulação autonômica cardíaca, né, sistema nervoso autônomo, que era o meu tema de doutorado. E aí voltei, finalizei meu doutorado, trabalhava sempre como dedicação exclusiva à pesquisa nessa época. E aí depois fiz um pós-doutorado na Inglaterra, na Oxford Brookes University, e voltei também depois, porque eu gosto do Brasil. E aí entrei no outro pós-doutorado Gosta na. mesmo, viu? Porque, olha, Gosto bastante. E aí fui para o meu segundo pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP e trabalhando também, assim, paralelamente com o trabalho de neuroreabilitação. E desde o meu doutorado eu tive o contato com a neuromodulação não invasiva lá em Harvard, né? O uso de ETCC, EMT. E me interessei muito pelo tema e fiz o meu pós-doutorado. Então, comecei na pesquisa com neuromodulação. Gostei muito dos resultados que eu encontrei, das respostas dos pacientes, das famílias. E falei, poxa, agora quero embarcar no atendimento clínico. E aí, junto com a Lilian, né, que trabalha comigo hoje, a gente trabalha na Acton neuromodulação e reabilitação, aplicando a neuromodulação não invasiva em pacientes com doenças neurológicas nesse contexto de reabilitação. eu disse para as pessoas que o currículo era grande, então era muito difícil de decorar. Então, gente, é isso daí. É Então, tudo que uma... vocês tiverem dúvida aí, aproveitem para tirar com ela, porque é uma pessoa que é capaz de fazer isso, né? Principalmente os pacientes, né, que estão aqui essa noite e que têm interesse no tratamento, querem saber mais, né, e não entendem muito sobre o assunto, então aproveita esse momento para poder tirar suas dúvidas. Amiga,
Uma das maiores perguntas que chega para mim, mesmo a gente falando muito sobre neuromodulação, sobre estimulação magnética transcraniana, as pessoas ainda não entendem o que é e o que ela faz, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é neuromodulação, o que se trata da estimulação magnética transcraniana, para as pessoas, do modo geral, entenderem um pouco melhor sobre como isso cabe melhor dentro da fisioterapia, se possível. Espero que sim. A gente, com essas técnicas, o que a gente faz, essa neuromodulação, né, por definição, a gente altera a atividade do neurônio. Então, todo o tratamento que a gente faz de neuromodulação, ele é voltado para pensando nisso, em alterar a atividade de um neurônio. E tem várias técnicas, tem as invasivas, né, as não invasivas, e as não invasivas são essas que você mencionou, a estimulação elétrica transcraniana e a magnética. E essas duas técnicas, elas agem por fora da cabeça, né, para chegar ali no cérebro, quando a gente quer chegar no cérebro. A gente faz transmedular, né, então a gente faz ali na medula, ou faz em musculatura, né, em nervos periféricos. Então, a ideia disso é a gente utilizar o campo magnético e elétrico para a gente conseguir alterar a atividade desse neurônio. Lembrando assim que o neurônio, por si só, ele já trabalha por eletricidade, então cargas eletroquímicas, né? Então a gente dispara alguns potenciais elétricos no nosso neurônio com tudo que a gente quer fazer. Então, quando eu penso, eu tenho uma descarga elétrica no meu neurônio. Quando eu quero fazer um movimento, eu tenho uma descarga elétrica no meu neurônio para ele poder chegar até o músculo, essa informação, para levar essa informação até o músculo e o músculo contrair. Então, esse é um exemplo. Quando a gente tem dificuldade de fazer uma contração muscular, normalmente a gente tem um desequilíbrio nessa resposta elétrica do neurônio. Por isso que a gente usa essas técnicas não invasivas, então por fora da cabeça, por fora do músculo, por fora da medula, para a gente conseguir fazer com que essa descarga elétrica aconteça com uma ajuda quando a pessoa não consegue fazer sozinha. É o mesmo pensamento para a área de depressão. Então, a gente tem esses neurônios que não estão levando essa informação elétrica corretamente, a gente altera, no caso de ansiedade, dor, né, que é o que você entende muito. Então, o básico por trás dessa história de estimulação elétrica, estimulação magnética, é basicamente restabelecer esse disparo elétrico que já é natural do neurônio. Bom. E, amiga, qual é o link, né, dessa estimulação magnética com a fisioterapia? Né? O que isso pode agregar com as nossas sessões de fisioterapia? Porque eu vejo assim, que as pessoas elas não compreendem de fato que a estimulação magnética transcraniana ou a estimulação por corrente contínua, ela é um aparelho que agrega o nosso serviço de fisioterapia, né? Uhum. Então, mas eu vejo que as pessoas elas não entendem como isso linka, né, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa rotina, né? Você, dentro da sua prática clínica, ainda mais com crianças, né, que eu acho que deve ser um pouquinho mais difícil, que não é a minha expertise, qual é o intuito, né, do uso da neuromodulação com a fisioterapia? Se a gente pensa, principalmente nesses pacientes com doenças neurológicas, faz todo sentido, independente da doença que esse paciente tem. Se eu quero potencializar a capacidade desse neurônio, o desempenho desse neurônio, utilizar essas técnicas de estimulação transcraniana, elas fazem todo sentido. Então, a gente pensa assim, eu tenho um paciente com paralisia cerebral ou com alguma outra doença neurológica, adulto ou criança, que ele demora um pouco mais para restabelecer a aprendizagem, a habilidade motora. Então, o que a gente tenta na fisioterapia é principalmente isso, restabelecer habilidades motoras ou ganho de novas habilidades motoras. E esse ganho, muitas vezes, é um pouco lento. Tem gente que nem gosta da área de neurologia porque fala, não, vai demorar muito para ele conseguir restabelecer ou aprender novas habilidades. E a neuromodulação não invasiva, ela vem com tudo para conseguir potencializar os ganhos. Então, se eu tenho um músculo que demora um pouco mais para entender o que ele tem que fazer, normalmente é porque essa comunicação do músculo com o cérebro,
em algum desses pontos ela está deficiente, está deficitária. Então, a gente ajuda essa comunicação do cérebro com os músculos para eu conseguir realizar as habilidades motoras. Então, faz todo sentido. Se a gente pensa no uso da neuromodulação aplicada em áreas do cérebro que representam aquele membro, que representam o membro inferior, que representam o membro superior, que ajudam na coordenação motora, que ajudam no equilíbrio. Então, a gente sabe que tem áreas do cérebro que são responsáveis por diferentes movimentos ou diferentes capacidades, e a gente estimula essas áreas do cérebro, é realmente onde a gente tem os ganhos, é onde a gente consegue potencializar os resultados. Então, não adianta nada eu fazer só a neuromodulação sem fazer um processo de reabilitação bom, porque a gente pode ter, inclusive, aquela plasticidade maladaptativa, né, que é um termo bonito para falar que você está ensinando, mas está ensinando errado. Aí não adianta nada. Então, se eu fizer a neuromodulação não invasiva e não fizer uma sessão bem feita, não é válido o que você fez, né? Porque o que ele vai... Eu abri esses circuitos, abri as vias para que esse neurônio aprenda coisas novas, e se eu não dei nada para ele aprender, não é válido. Ou se eu dei algo errado para ele aprender, não é válido. A gente tem alguns comentários de pacientes aqui. A Eliana mandou aqui pra gente, demora, mas é ganho bem significativo, sou prova viva disso. Se você quiser falar um pouco sobre a Eliana, tá bom? Obrigada, viu, Eliana, pelo comentário. E o Everson, fala, garoto, tudo bem? Boa noite, fiz 8 sessões de neuromodulação com fisioterapia e tive ótima resposta. Tenho lesão medular C4, C5 e C6. Eu posso, se o Everson me liberar, posso falar sobre o caso dele aqui também. Mas são ótimas associações. Desculpa, amiga, te cortei, pode continuar falando. Não cortou não, eu falo muito, tem que dar uma segurada também. Mas é isso, a Eliana tem esclerose múltipla e a principal queixa dela é a marcha, né? Então, o equilíbrio durante a marcha. E a gente tenta reestabelecer essa comunicação. Se a gente pensa na esclerose múltipla, a principal dificuldade é a perda da bainha de mielina, que é, né, um termo mais técnico, mas é o que faz esse neurônio responder rápido. A principal função da bainha de mielina é isso, é fazer com que essa informação chegue rápido do cérebro para o músculo. E aí, quando a pessoa tem esclerose múltipla, essa informação ela vai mais lenta. Então, por mais a pessoa sempre fala, não, eu tenho que pensar no meu movimento, justamente por isso. Até a informação chegar é algo mais consciente. Então, dependendo da área que você tem essa perda, acaba dificultando diferentes partes do corpo, né? Então, no caso dela, ela tem essa dificuldade de equilíbrio na marcha e de força, né? De membros inferiores, principalmente. E ela fez várias sessões já, melhorou bastante a marcha, o equilíbrio, a consciência do movimento, a força muscular. Então, a gente teve uma potencialização dos ganhos dela que foi bastante interessante mesmo, assim. É uma querida, então já junta tudo, né? A gente fica tanto tempo, todos os dias com o paciente, né? Que como é intensivo, a gente acaba se aproximando muito de todo mundo também. E é muito bom acompanhar esses ganhos. E amiga, aproveitando esse gancho, né? Como que foi a associação dessa fisioterapia com a estimulação magnética transcraniana nesse tipo de paciente, né? Então, já aproveitando, né, como que a gente associa, né, a estimulação com as doenças neurodegenerativas? Existe cura? Não existe cura? O que a gente trata? Isso, então assim, a gente raramente fala de cura, né? Então a gente, principalmente pensando em esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença degenerativa, então a neuromodulação não invasiva ela não vai trazer cura, ela não vai mudar, né, morfologicamente o neurônio. Mas o que ela vai fazer é ajudar a melhorar na qualidade de vida. Então, a gente vai fortalecer essas conexões do neurônio com o músculo, dos neurônios entre si. Então, a gente consegue fazer com que exista uma maior... É justamente isso, é essa força dessa comunicação do neurônio com o músculo. E de uma forma que seja estável, né? Então, a gente não tem a perda desses ganhos a curto prazo. A não ser que, por exemplo, ocorram surtos da doença, né? E aí, no caso específico da esclerose múltipla. Mas, de uma forma geral, a gente tem ganhos né, a estabilidade desses ganhos.
Mas a cura a gente não pode dizer. Porque o que que a gente faz normalmente? No caso dela, especificamente da Eliana, a gente faz a neuromodulação não invasiva, a gente aplica nela transcraniana, na área motora do cérebro, a gente faz em cerebelo também, para melhorar o equilíbrio, a coordenação do movimento, assim como a gente também faz aplicação periférica nos músculos que a gente quer melhorar. Então, junto com a fisioterapia, a gente pede o movimento para ela, faz junto, utilizando a EMT, que a gente faz nela a magnética, e a gente faz ao mesmo tempo que a gente pede o movimento. Acabou essa parte da neuromodulação, já vai em seguida para fazer a fisioterapia. Isso é o que a gente faz com todo mundo, no caso da magnética. No caso da gente usar a elétrica, que a gente acopla na cabeça, né? Normalmente a gente faz já associado. Então, coloca na cabeça, que até a Valdirene está aqui, que é o que a gente faz normalmente com a criançada, porque eles têm mais dificuldade de ficar embaixo ali da bobina. E aí a gente coloca na cabeça e manda para fisioterapia. Aí vai fazer treino de marcha, a gente coloca na área do cérebro que representa os membros inferiores, que representa as pernas, no cerebelo. A gente vai fazer treino de membro superior, coloca na área do cérebro que representa membro superior, mas tudo sempre casado. Então, o meu objetivo terapêutico tem que estar casado com o meu objetivo terapêutico da reabilitação, junto com o objetivo terapêutico da neuromodulação não invasiva. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Em resumo, assim, o que a Thalita quis dizer é que a estimulação magnética, ela não cura, ela não traz a cura, né? Tanto para essas doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, mas ela ajuda na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então a gente consegue melhorar alguns sintomas, como a perda motora, né? A fadiga, a perda de equilíbrio, que é o caso da paciente que ela comentou, né? A questão da espasticidade. Então, dentro de um modo geral, a gente consegue diminuir esse nível de sequela devido a essa perda de bainha de mielina que a doença ela traz, mas a gente não consegue trazer nenhuma cura, né? Mas consegue retardar um pouco, né? E desenvolver ali um melhor caminho de qualidade de vida para esse paciente. Isso acontece para o Parkinson também, amiga? É a mesma linha de raciocínio, né? Se a gente for pensar, pensar sempre em qual a queixa. Então, é tremor, a queixa é falta de equilíbrio. Então, a gente vai ter normalmente o mesmo raciocínio clínico. A gente não costuma pensar nas doenças em si. Então, a gente sabe, é interessante saber as características de cada doença quando a gente trabalha, mas a gente não pensa eu posso fazer em Parkinson ou não? Eu posso fazer na paralisia cerebral ou não? Normalmente a gente pensa qual é a queixa. A queixa é equilíbrio? A falta de equilíbrio pode ser por conta de Parkinson, de esclerose múltipla, de paralisia cerebral. Então a gente pensa na queixa funcional. Minha queixa é marcha, minha queixa é equilíbrio, minha queixa é função de membros superiores. Então a gente trabalha em cima da queixa. Sempre pensando nisso. Eu não estou tratando a doença, eu não estou curando essa doença. Meu tratamento é em cima da queixa desse paciente, a queixa funcional dele. Sim. E é importante até a gente falar sobre isso, porque assim, eu costumo dizer isso quando a gente dá os cursos, quando a gente está lá, né, junto com o pessoal, que a gente precisa ter muito foco no objetivo principal do paciente, né? No objetivo principal daquilo que vocês querem. Às vezes até criar uma meta SMART, com pequenas metas, para que possam ser alcançadas mais rapidamente, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe um alvo, escolhe um objetivo específico, a gente precisa chegar lá, né? A gente precisa manter esse protocolo, a gente precisa manter esse estímulo até a gente finalizar essa meta, né? Cada indivíduo tem um limiar de melhora, de estabilidade, né? E a partir desse momento reavaliar e aí mudar o nosso foco de objetivo. Então, isso é muito importante. Escolher um objetivo, escolher o protocolo, escolher o alvo, manter ele como meta até a gente chegar nessa meta e a gente dobra a meta para depois dobrar a meta de novo, entendeu? Exato. Mas nesse sentido, porque senão, toda vez que a gente for estimular,
e aí a gente acha que não está tendo resultado, o paciente acha que não está tendo resultado, a gente vai sempre mudando de protocolo, vai mudando de algo, e aí a gente nunca vai chegar onde a gente quer. Já Exato. dizia a minha querida Alice no País das Maravilhas, se você não sabe qual caminho você quer, qualquer caminho serve, né? Então, assim, defina um protocolo, defina um objetivo, qual o objetivo funcional desse paciente, segue até o fim e chega lá, né? Deixar bem claro que todo objetivo tem um limiar de resposta, né? Às vezes você quer ganhar 100 mil reais até dezembro, mas você consegue ganhar 70 mil reais. E essa foi a meta alcançada, né? E aí a gente tem que trabalhar essas expectativas também. Isso é muito importante dentro da neuroreabilitação. Não sei se a Thalita concorda comigo, mas eu acho que funciona muito bem assim. 100%. É exatamente esse é o raciocínio. E amiga, E já falando em indicações, quais são as indicações para a neuroreabilitação? nessa parte eu sempre me perco um pouco, porque a gente fica no limiar entre parecer uma técnica milagrosa que vai tratar tudo, é o ômega 3 da reabilitação, né? E Vitamina D. é a vitamina D, então é difícil. Mas assim, serve para bastante coisas. Até acho que alguém perguntou aqui de espasticidade, que a Eliana falou, né? A Eliana falou que melhorou a parte motora, diminuiu a fadiga, melhorou a qualidade do sono, a dor, diminuiu a espasticidade. E aí a Fisio Isa perguntou se o paciente com espasticidade alta após lesão medular, se é o melhor ponto para seria o cerebelo. Tá, então vamos falar disso. E o Gabriel perguntou de paciente com várias queixas, né? Que é isso, que é mais ou menos o que a Eliana já respondeu. Eu Ajuda não estou bastante em conseguindo. várias queixas. Você não está conseguindo ver? Agora eu não sei o que eu fiz aqui. Todo mundo ficou na Tá minha frente, conseguindo. mas tá ok. Então, pensando nisso, quais são as indicações? Justamente por isso, porque várias vezes esse paciente vem com várias queixas. Então, o paciente, né, neurológico, assim, com doenças neurológicas, vem com muitas queixas. Que é isso? Vem com espasticidade, vem com dor, vem com a perda das habilidades motoras, perda da qualidade de sono, perda de função esfincteriana. Então, é que às vezes a gente fala pouco, né? Mas desse controle de urina, de fezes, mas principalmente de urina. Então, assim, tem muitas coisas que vêm um pouco ligadas. Às vezes a gente tem a intenção de tratar uma coisa, acaba tratando outra. Mas serve. Então, a principal indicação do uso da técnica, principalmente de estimulação magnética, é para depressão, né? Para os quadros psiquiátricos, principalmente depressão. Segundo, para dor. E depois para reabilitação neurológica. Então, se a gente pensa assim, às vezes os pacientes vêm com um combo. Por conta da perda das habilidades motoras, a pessoa tem uma depressão, às vezes a própria doença traz a dor, o fato de estar numa cadeira de rodas tem mais dor. Então, esse combo acaba acontecendo. Dá para tratar tudo isso? Dá, utilizando as técnicas, principalmente a magnética. Por quê? Tem áreas do cérebro que elas são responsáveis pela mesma coisa, então às vezes a gente tenta, vamos supor, a área motora do cérebro, a área motora primária. Como eu falei, né, cada parte do cérebro é responsável por uma coisa. Tem uma parte do cérebro que é responsável pela parte motora, pelos nossos movimentos. Essa mesma área do cérebro é a que, quando a gente estimula, é a mesma que melhora a dor. Então, às vezes, você está ali fazendo uma estimulação para fazer a reabilitação motora, das habilidades motoras desse paciente, e aí melhora a dor por consequência. Ou, às vezes, você melhora a questão motora fazendo a reabilitação associada, e às vezes a dor sai simplesmente porque você está fazendo o exercício e melhorou suas habilidades motoras. Então, tem dois focos. Esse quadro mais depressivo também, que acaba acontecendo, ou essa melancolia, né, de não conseguir fazer um movimento, às vezes vai embora também junto com o ganho de habilidades motoras. Mas tem áreas do cérebro específicas para tratamento de depressão. Então a gente falou de depressão, de dor das habilidades motoras. Aqui foi perguntado, né, sobre o cerebelo para melhora de espasticidade. O que tem de maior evidência é estimular a área motora do cérebro para melhora da espasticidade. Então, o cerebelo a gente melhora tremores, a gente melhora. O cerebelo é muito utilizado para aprendizagem motora. Então, a gente até casa, né? Estimular o cerebelo, estimular a parte motora, porque eu vou potencializar esse ganho
pensando em aprendizagem motora. Então, se você quer ensinar uma habilidade motora para esse paciente, que seja marcha, né, que é o caso, acho, estimula o cerebelo, mas não deixa de estimular a parte motora do cérebro. Então, a parte motora do cérebro responsável por membros inferiores, que daí você vai ter uma melhora da espasticidade junto com o ganho da habilidade motora. É isso? Isa, deu para entender, Isa? Nesse caso, você vai ter que associar uma fisioterapia funcional ali para o treino de marcha, mas antes, para você fazer esse treino de marcha, quebrar essa espacidade, né? Quebrar, né? Diminuir o tônus da espacidade. Então, geralmente, você faz o córtex motor primeiro e depois você vai e faz o cerebelo. Deu para pegar, gata? Deixa eu ver aqui que eu não tô mais vendo as coisas. Ótimo. Tudo bem. Isso aí, gatona. E para a paralisia cerebral, como tratar crianças, Thalita? É a parte mais gostosa da reabilitação. Oh, Assim, tem muito preconceito de utilizar a neuromodulação não invasiva em crianças, né? Porque as pessoas falam assim, mas ainda é um cérebro em desenvolvimento, você não sabe o que pode acontecer com o cérebro em desenvolvimento. Só que é justamente nesse período do desenvolvimento do cérebro que a gente quer trabalhar. Então, assim, é onde eu vou conseguir ter respostas mais duradouras, né? Então, tratar crianças com neuromodulação não invasiva pode, a partir normalmente dos 2 anos, onde a gente tem o fechamento das fontanelas, né, da moleira ali, e aí você já pode aplicar, fora algumas contraindicações, que são poucas. Então, a gente pode aplicar, tem muito sucesso da aplicação, tanto da estimulação transcraniana por corrente contínua, né, a elétrica, quanto utilizando a magnética. Então, tem gente que até fala, não, com criança você não pode usar a estimulação magnética, tem que ser elétrica, mas pode, né? Respeitando alguns parâmetros, mas pode, não tem problema nenhum. Mas pode dar convulsão, as crianças elas convulsionam muito, então eu tenho muito medo, eu não aplicaria. A gente tem a utilização dessas técnicas de neuromodulação para tratamento da convulsão, inclusive. Então, crianças com quadros epiléticos, a gente tem tratamento com bastante segurança, sabe? Então, para melhorar com eficácia. Então, o Gabriel está perguntando se criança pode fazer TMS e TDCS? Pode, e é bem seguro. Tem muitos artigos falando sobre a segurança da utilização das técnicas de neuromodulação não invasiva, artigos do mundo inteiro. Então, assim, eficácia e segurança não tem dúvidas. A gente só tem que perder o medo. A gente tem que quebrar essa barreira de que com criança a gente não pode fazer, tome cuidado. Porque, assim, lógico, tome cuidado, mas que pode, pode. a partir de quantos anos é indicado fazer a estimulação, amiga? A partir dos 2 anos. Ou quando você já tem certeza que fecharam as fontanelas, né? As moleirinhas ali. E qual a melhor evidência da fisioterapia para associar com a estimulação? De qual Tipo, técnica pede de fisioterapia você? Não Bolt. tem, assim. O que tem muito? Treino de marcha. Então, tem bastante artigo com treino de marcha. E aí, o treino de marcha pode ser em esteira, no solo, barra paralela, andador. Aí, o treino de marcha é de acordo com a capacidade de cada clínica. Treino de membros superiores, treinos orientados à tarefa. Então, eu tenho uma tarefa específica que eu quero que essa criança aprenda. Eu faço aquela tarefa específica. Então, não tem uma técnica assim, não, com certeza associe essas duas. Não tem. O que você quer que essa criança aprenda, você vai utilizar das técnicas que você sabe para fazer com que aquele movimento aconteça. E aí associa ao mesmo tempo. Olha, eu uso as gaiolas, uso o TheraSut. Posso colocar a ETCC enquanto ela está no TheraSut? Deve. Então, coloca ao mesmo tempo. Eu quero fazer junto com o treino de marcha, com a esteira. Pode? Deve. Então, assim, é sempre durante aquela atividade que você está fazendo. Mas, o TheraSut, eu fico 3 horas com esse paciente. Tem momentos que eu faço membro superior, tem momentos que eu faço membro inferior. Então, assim, faça sempre no momento que você quer ganhar mais. É o que você estava falando. Eu quero um foco. Então, o que eu quero potencializar com a ETCC? Eu vou deixar as 3 horas? Não, você tem que focar no que você mais quer. Então, o que eu mais quero ganhar? Eu quero ganhar
controle de tronco. E aí você vai colocar lá a meia hora a neuromodulação acontecendo, enquanto você está fazendo o treino de tronco, né? Então, faça sempre associado à tarefa que você quer que ele aprenda mais. Amiga, você que, né, trabalha mais com pacientes com lesão medular, um paciente chegou a me questionar se já teve algum caso de pacientes com lesão incompleta voltarem a andar. Você já teve algum caso do tipo? Essa é uma vereda muito complicada de caminhar, mas assim, que voltado a andar, ainda não. Espero que sim, mas ainda não. Assim, a gente tem ganhos muito, assim, que pra gente são muito emocionantes. Já chorei muito aplicando, assim, com os resultados. A gente tem um paciente que ele tem lesão C1, C2, né, nas vértebras mais altas ali, e ele, que é uma lesão, assim, meio que incompleta, ela é bastante grave, mas é um pouco incompleta, e ele está conseguindo agora, né, associando a uma fisioterapia muito bem feita, um treino muito forte. Então, ele já está fazendo treinamento de tríceps, ele está fazendo flexão, já consegue controlar um pouco o glúteo. Então, tem alguns movimentos específicos que ele está conseguindo fazer. E agora está começando a ter movimento de mão, que é o que a gente quer, o principal, né? Movimento de mão para poder tocar uma cadeira de rodas motorizada. Então, assim, não é o andar, mas é tão emocionante quanto, sabe? Para quem não movimentava Sim, nada. Então, são, são as pequenas vitórias que a gente fala, né? é, É por exatamente. isso que a gente é muito importante construir esses objetivos de pouquinho em pouquinho, né? Porque acho que é muito mais visível. Para quem está no lugar de paciente, é muito mais importante para quem vê, né? Exatamente. Então, eu sempre parto desse pressuposto, né? Vamos devagar, que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Exatamente. A Valdirene falando que a Gabi melhorou bastante. A Gabi tem paralisia cerebral, ajudou bastante no equilíbrio de tronco e ela fica em pé com o auxílio da. No começo ela não gostava de ficar em pé, porque já era algo que, né, com a falta do equilíbrio de tronco, do controle de tronco, eu fico feliz de ver, que eu acho que a última vez que eu encontrei a Gabi eu não tinha visto ainda ela, só lá no treino de marcha, né? E isso é, porque assim, quando a gente pensa em criança, a gente pensa muito se vai tolerar também. Porque, eu tenho na cabeça, não é choque. Então, às vezes as pessoas têm esse preconceito de falar, não, eu vou dar choque na cabeça de criança ou do adulto, que seja, eles não vão tolerar. Eu tenho paciente que tem uma hipersensibilidade, não vai tolerar, com muita dor ou alguma coisa assim. E é algo que é muito tolerado. Então, as crianças, dependendo da criança, às vezes, se tem autismo, que tem dificuldade de colocar qualquer coisa na cabeça, né? Qualquer coisa que a gente coloque na cabeça irrita, a gente vai ganhando um espaço, sabe? Então, no primeiro dia você só coloca a faixa, deixa ela desensibilizar um pouco. No outro dia vai colocando as esponjinhas para ele acostumar com o friozinho da esponja. Então, às vezes a gente vai ali ganhando um espaço para conseguir que ele fique com alguma coisa na cabeça, né? E ficar cuidado que às vezes eles puxam, né? Mas não é extremamente factível e não é ruim, assim, eles não sentem dor, então é algo que dá para fazer, tanto a elétrica quanto a magnética. Então, se o medo às vezes é essa tolerabilidade, também a gente não tem dificuldade com isso. Amiga, e o processo de TMS, né, associado à fisioterapia, funciona como processo de indução de psiquiatria? Então, faz as 20 e depois vai desmamando, ou você tem um processo diferente? Não, a gente faz sim aquelas. Depende, né, de cada paciente, mas a gente faz entre 10 e 30 sessões de indução, né, que são aquelas sessões que a gente faz todos os dias, exceto o final de semana. E Certo? aí a gente faz essas sessões e depois tem esse desmame, que seriam as sessões de manutenção. Então a gente faz 2 vezes por semana, uma vez por semana, até a gente ver que o objetivo foi cumprido. Então a gente faz da mesma forma. No caso, né, um paciente com esclerose múltipla, não existe um potencial de criar uma fadiga nesse tipo de paciente em fazer isso todos os dias? Olha, até que não, porque assim, depende da quantidade de exercício que você dá depois. Então, assim, a gente tem a entrega
desses potenciais no neurônio, nessas correntes elétricas, né, nesse neurônio, que a gente já viu em vários artigos que isso por si só não vai causar fadiga, então a gente só toma cuidado com a quantidade de exercício que a gente entrega depois para fazer todos os dias, né? Mas se a gente controla o exercício, não chega a dar fadiga. E a grande dúvida, faz durante ou faz depois? Depende. A gente faz durante quando dá. Então, quando que dá? Quando eu estou fazendo a estimulação magnética e eu quero fazer um treino de membro superior, eu estou fazendo treino de membros inferiores, só que na esteira. Estou fazendo treino de março, só que é na esteira. Dá para eu colocar ali em cima, subir ali, colocar? Dá. É porque a magnética é uma bobina, que eu não estou agora com ela aqui, mas é uma bobina grandona que a gente tem que colocar naquela área do cérebro. A gente faz contas, né? E para saber qual área do cérebro, a gente tem que ficar com ela segurando mesmo ali em cima da área que a gente quer estimular. Enquanto a elétrica, a gente coloca acoplada na cabeça. Então, como ela é acoplada, eu posso fazer o paciente pular, correr, virar cambalhota, que não tem problema. Então, a elétrica que a gente acopla na cabeça, a gente pode fazer durante qualquer sessão que você está fazendo, exceto hidroterapia. Agora, se a gente for fazer a magnética, daí sim a gente faz antes, se a terapia não permitir, né? Então eu faço a magnética, acabou, eu já mando para fisioterapia, né? Ou já faço a fisioterapia ali, né? E acho que é isso. O Gabriel perguntou: o tratamento ajuda na melhora da fadiga? Ajuda. Até a Eliana escreveu aí, né, que ela melhorou a fadiga. A gente aplica escalas pré e pós, né, os tratamentos. E não é só, a gente viu que não é só autorrelatado, a gente vê melhoras nas escalas de fadiga mesmo, após o tratamento com a EMT em pacientes com esclerose múltipla, que é uma grande queixa, né? A fadiga. E Sim. melhorou, sim. Melhora, sim. Às vezes, E assim, deixa, dependendo de como tá a doença, né? Às vezes pode ser ruinzinho, mas muitas vezes melhora. com relação à ataxia, né? A gente tem tido mais recentes estudos agora sobre a estimulação magnética em cerebelo, né? Eu me lembro de ter visto uma revisão, acho que no ano passado, eu não sei se tem uma mais recente, sobre o uso tanto de TMS quanto de TDCS na área de cerebelo para ataxia. E diz que a eficácia maior é com o TDCS, né? Na sua prática clínica, né? Existe essa diferença de que um é melhor que o outro ou não? Olha, normalmente a gente acaba vendo o oposto. A gente vê uma melhora maior quando a gente usa TMS do que a TDCS, mais quando é a magnética do que quando é a elétrica. Justamente pela fisiologia da aplicação, né? Então, quando a gente usa a estimulação magnética, a gente realmente tem o disparo da eletricidade nesse neurônio. Enquanto quando a gente usa a TDCS, a elétrica, a gente só facilita com que esse disparo aconteça, com que essa corrente passe. Então a gente precisa de uma informação mais forte para conseguir fazer esse neurônio realmente levar essa informação. Aí normalmente o que eu vejo de melhora é usando mais a TMS do que a TDCS. Mas isso em especial para ataxia ou para doenças em De uma geral? forma geral, tem razão. Em ataxia eu não tenho tanta experiência. Acho que a que a gente usou foi com TMS, eu não cheguei a usar TDCS com ataxia. Então eu não sei dizer exatamente qual seria melhor nesse caso. Ou, por exemplo, quando é caso em áreas de comunicação. Então a gente tem mais artigos falando sobre o uso de TDCS do que de TMS para melhora de fala e comunicação nas áreas específicas do cérebro, né? Então, eu tenho visto boas respostas com TDCS para melhora de comunicação, sim. Então, ela é tão efetiva quanto. Bom, o Efferson perguntou aqui para a gente quantas sessões serão necessárias para uma lesão medular C4, C5 e C6 melhorar. Gostaria muito de saber. Porque é isso, assim, é o que a Amanda também comentou.
depende do objetivo que eu quero alcançar. Então, se você tem uma lesão medular, C4, C5, C6, eu quero melhorar força de bíceps, é uma coisa. Eu quero voltar a andar, é outra coisa completamente diferente. Então, depende muito do objetivo que você tem para conseguir dizer, mas é impossível dizer tempo, quantas sessões, assim. E depende também de qual fisioterapia você está fazendo, com quem você está fazendo. Se é com a Amanda, vai ser mais rápido, com certeza. Agora. É, nesse caso, amigão, a gente respeita a individualidade de cada um, né? Cada corpo tem, tem uma resposta, né? A gente pode estar usando o melhor tratamento, mas o seu corpo vai responder da maneira que ele acha melhor, né? Você é um caso de muita resiliência, de muita persistência, né? De muita força de vontade. Creio que você teria uma melhora muito boa, muito associada, mas a gente não pode dizer em quanto tempo, tá? Infelizmente, a gente não tem como prever ou dar um prazo de melhora nem para você, nem para qualquer um, para mim, para ela. E independente do tratamento, seja ele com acupuntura, seja ele com fisioterapia, bobat, seja com hidroterapia, com qualquer tratamento, tá? Porque é imprevisível, né? Ainda mais você que ainda tem uma lesão que ainda está em processo inflamatório. Então, a gente fica mais difícil ainda de saber. Mas você sabe que existe uma melhora, né? Você sabe que isso pode potencializar aí o efeito de tanta fisioterapia que você faz. Infelizmente, não sei o que cuido dele. Conheci o Epson no curso do Neuromodulação em Foco. Puta homem de boa vontade, de força de vontade, grande exemplo. Então, segue firme, né? Segue com essa força de vontade que você tem, que logo, logo você chega no seu objetivo, viu? A Eliana mandou aqui pra gente, a MT para fibromialgia é 100% eficaz. Minha amiga Lúcia fez, está com zero dor há cerca de 2 meses. Sua paciente também, amiga? Sim, ela passou, a Eliana deu de presente para ela 10 sessões de neuromodulação para a amiga dela. Foi uma doação que mudou a vida da Lúcia, porque quando ela foi, ela estava com dor de 0 a 10, era nota 9. Então ela tinha muita dor o tempo todo, que piorava muito durante o frio. E assim, né, como a maior parte das pessoas com fibromialgia, é uma dor que não passa, que os tratamentos normalmente, às vezes, reduzem, mas não tem essa efetividade de 100%, e ela foi para dor nível 0, né, de 0 a 10 no fim das sessões e tá até hoje. Que beleza, né? É lindo. Vendo, amiga, o seu ponto de partida, né? Quando você começou lá na faculdade, vendo você hoje, né? O que você viu de melhora dentro do seu cenário clínico com a estimulação magnética transcraniana? Com a Olha, neuromodulação não invasiva? eu vejo assim de uma forma geral, assim, no contexto de reabilitação, porque quando eu estava na faculdade nem existia ainda, né, falar, existia, mas ninguém não falava ainda sobre utilização de neuromodulação não invasiva nesse contexto de reabilitação. E as evidências aumentaram muito, assim, e principalmente essa questão falando em pediatria, a gente fala muito mais sobre a prática baseada em evidências dentro da pediatria, que antes se falava muito pouco. Então, utilizar a neuromodulação para crianças, para mim, já é assim um avanço imenso. E cresceu muito mesmo, cresceu muito. E dessa forma no boca a boca. Porque 2014, quando eu queria utilizar, que a gente chegava para falar, olha, vamos fazer em pesquisa, né? Vamos começar a pesquisar com as crianças com paralisia cerebral. Ah, não, mas de jeito nenhum eu vou dar choque na cabeça de criança. Então, às vezes, a gente sugeria para pessoas que tinham clínicas ou conheciam crianças com paralisia cerebral, não, mas de jeito nenhum, choque na cabeça de criança, nas minhas crianças, de jeito nenhum. Então, assim, tinha uma restrição tão grande, e até hoje. Então, às vezes, neurologistas, médicos que acompanham, eles não aceitam. Então,
as famílias vão falar, olha, fui sugerido pelo meu fisioterapeuta, minha fisioterapeuta, fazer. Quando chega no médico, esquece. Não pode fazer, eu não topo. Então, ainda a gente tem muito campo para ganhar, principalmente dentro da pediatria. Mas já cresceu muito, porque as pessoas ouvem falar, não, mas meu filho melhorou muito. Aí a outra mãe vai atrás, indica, a Valdirene mesmo, que tá aqui falando da Gabi, ela é uma pessoa que me indica muitas mães, sabe? Nos cursos, olha, chama tal pessoa, porque as pessoas veem as melhoras e acabam indicando, olha, eu fiz na minha filha, fiz no meu filho. Então, isso fez crescer. Os pacientes fizeram crescer mais do que a gente, né? Porque às vezes a gente tentava falar uns com os outros, não, de jeito nenhum. Então, isso é o que é o legal da neuromodulação não invasiva. Os resultados que as pessoas viram em si próprios ou nos familiares acabaram levando, né? Foi um esquema pirâmide. Então, 2 pessoas que levavam para mais 2 pessoas, que levaram para mais 2 pessoas, e agora virou essa Ai, inovação aí. Deus. A Rinodê da Rinodê. neuromodulação. Exatamente. Olha, a Carmen fez uma pergunta capciosa. Olha, tô saindo. Foi um prazer fazer essa live com vocês. Obrigada. Como você lida com o médico que orienta o paciente a não fazer? Eu fico puta. Assim, é difícil, porque assim, a gente não precisa da autorização do médico, tá? Então, assim, nós somos autônomos e independentes para fazer. Então, se eu quiser fazer e a família quiser fazer, se o médico falar que não, não tem problema nenhum, eu posso fazer. O que acontece? Se esse médico convenceu essa família que não é para fazer, aí eu perco meu lugar, entendeu? Então, se a mãe, por exemplo, o pai, o próprio paciente chega e fala assim, olha, eu conversei com o meu médico, ele falou que é melhor não, então eu prefiro esperar, prefiro não fazer, aí é uma escolha do paciente, né? Você pode falar, olha, mas a melhora que você vai ter é SSS, que você pode deixar de ter por conta de não fazer, então eu acho que potencializaria os seus resultados, mas como você não quer, aí tudo bem, né? Poderia ficar melhor, mas já que você não quer, o que eu posso fazer? Mas, assim, é uma conversa muito sua com o paciente, tá? O médico não interfere, ele só interfere nesse sentido. Se ele falou para o paciente se convenceu, aí esquece, né? Se convenceu de que não precisa fazer. Mas, às vezes, tem aquelas famílias que são a maior parte é muito bem esclarecida, e eles chegam e falam, olha, eu falei com o meu médico, ele falou que era melhor não, mas vamos fazer, né? Tem muita gente que melhorou, vou tentar. Então, se você e a família disseram que sim, é sim. A gente tem autonomia para fazer. Eu já lidei com as duas situações em que a família optou por fazer e que a família optou por não Eu fazer. também. Mesmo explicando antes do médico orientar a não fazer, né? Mesmo explicando que é uma fisioterapia associada à neuromodulação, que existem ali, né, os efeitos positivos, e o paciente opta por não fazer, eu não insisto. Eu sinto muito por ele, mas eu não insisto, porque Uhum. eu acho que é pior, né? Então, eu deixo o paciente livre para a escolha, porque isso até entra dentro da nossa prática baseada em evidência, né? Uhum. Se o paciente ele não quer fazer, mesmo que ele queria, depois ele não quis mais, porque o médico colocou aquilo na cabeça dele, ele não quer fazer. É. Então, eu respeito aquilo, deixo ele seguir a O vida dele e eu tratamento, sigo a minha, isso né? mesmo, o tratamento é Se centrado no paciente. se porventura lá na frente ele quer voltar atrás, ele quiser fazer, de braços abertos eu recebo ele, né? Mas de maneira alguma eu insisto, até porque eu acho que é errado, não quer, a gente não insiste, tá? Mas Eu com já o médico a gente fica um pouco brava. fica, Eu que não, eu já sou. tive situações aqui que a Eliana tá aí, não me deixa mentir sozinha, acho que ainda tá aí, que o médico falou para ela que, olha, você não pode fazer porque é um fisioterapeuta que está aplicando e fisioterapeutas não podem aplicar. Então, assim, até isso a gente ouve de que a gente não pode aplicar. Então, você vai ouvir que fono não pode aplicar. Ainda mais que a autorização do conselho da fono é mais recente, então você ouve dos médicos isso. Não, olha, ele fala para o paciente, eu não vou permitir porque só o médico que pode fazer. Então tem muitas coisas que a gente ouve e a gente mostra os acórdãos para os pacientes, falando, não, a gente pode sim, a gente não está fazendo nada ilegal.
Fora que o trabalho de fono associado à neuromodulação é lindo, É né? incrível, é incrível. Nossa, incrível. Você vê resultados assim muito rápidos, né? Então, É, assim, não tente convencer o paciente, mas se ele quiser, faça, né? Não deixe de fazer, porque o trabalho de vocês é realmente muito bonito, porque tem uma às nossa vezes eficácia muito boa. Às vezes acontece isso, não é que você foi pedir autorização para o médico, mas às vezes o paciente chega no médico falando, olha, e o médico fala, nossa, você melhorou muito, o que aconteceu? Ah, eu tô fazendo neuromodulação e tal. E ele fala, não, Sim, não é para fazer. E aí eles pedem para parar, entendeu? Às vezes não é nem que foi pedir autorização. eu Exatamente, às vezes é entendo. mais difícil lidar com profissionais, né? Eu entendo, viu, Carmen? Mas é um jogo de cintura que a gente, profissional, tem que ter desde É, 20 anos atrás que começou o ato médico e a gente sempre vive nessa situação chata, né? Então, uhum, assim, temos médicos muito legais, né? Que muito indicam, que parceiro, falam né? que são parceiros, né? Que conversam, que trocam ideia. Mas, do contrário, a gente também tem médicos não legais, mas assim como também tem dentro da fisioterapia, tem dentro da área da fono. Então, assim, isso tem em qualquer lugar, não adianta, né? Uhum, Então, uhum. acontece, bola pra frente, vida que segue. Paciente não vai faltar, continue fazendo bom trabalho, que isso só Com vai ética, aumentando. né? Com ética, Exatamente. exatamente, isso só vai aumentando, tá? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Tá tudo bem. Quer fazer neuromodulação? Ajuda a memória. Tô precisando, menina. A gente pode fazer um protocolo para você. Não sei se você já ouviu O falar de meu, neuromodulação não invasiva. o meu HD não tá cabendo mais nada. Sei como é. Você sabe, né? O neurologista da Gabi gostou de saber que a Gabi está fazendo. Que bom, Pois que é, bom. tem um pessoal que é bem parceiro, eles gostam, às vezes querem saber como é que é. E aí é gostoso, a conversa é gostosa. Aí é gostoso mesmo, eu concordo. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Mais alguma dúvida para tirar? Gabriel falou que é tudo placebo. Com certeza. Todos os Com artigos certeza. mostrando a fisiologia, com certeza mostra que é placebo. Mas olha, eu gostei muito. Quem quiser tirar dúvida, aproveita agora, que depois eu não respondo mensagem, não. Nossa, a Thalita para responder mensagem, gente. Olha, é um parto. Jesus amado. Aproveita agora, isso mesmo, aproveita agora A, que o ó, a única tecnologia que eu uso é a neuromodulação não invasiva, porque celular. eu me sinto uma riqueza quando ela me responde. Ai, Deus, vou melhorar em nome de Como as Jesus. pessoas entram em contato para se tratar com vocês, Thalita? Olha, Não pode pelo ser telefone dela. não pelo telefone, com certeza. Tem o nosso Instagram da nossa clínica, Acton Neuromodulação e Reabilitação, que é aqui em São Paulo, ou pelo meu Instagram, que é esse aqui, que vos falo. Mas na nossa clínica, a Acton fica no Bosque da Saúde e pode falar pelo nosso Instagram. Ótimo. Comigo é pelo Instagram e o meu telefone do WhatsApp Business está aí também. Eu sempre estou disponível para responder. Só para ligação que às vezes eu não consigo atender, porque eu faço 400 e 500 milhões de coisas ao mesmo tempo, mas assim que der eu respondo, tá? Então fiquem à vontade para entrar em contato. No WhatsApp Business eu também respondo porque não sou eu, é a Lívia. Então pode mandar também. Já sabem para onde mandar a mensagem. Exato. Amiga, queria te agradecer pela live de hoje, por estar aqui comigo, né, nessa noite. Ah, é uma Podia honra. estar dormindo, comendo pipoca e assistindo filme, porque tá frio. Mas você está aqui olhando para minha cara e para a bunda da minha gata. Então, muito obrigada. Te agradeço de coração, viu? Por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Sucesso para você e você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, eu que agradeço. É muito bom estar aqui olhando para sua cara hoje, até porque a gente tem pouca chance de se encontrar, apesar de ser sempre muito agradável. Então, muito obrigada, adorei. A Carmen foi. Ai, agora eu lembrei quem você é, Carmen. Você foi lá do curso. A Carmen fez o tratamento também. Então,
Mas enfim, muito obrigada mais uma vez, sempre que quiser também. É nóis. Você também. É nóis, Osasco. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado por hoje, Boa viu? noite. Obrigada. Ai, ficou assim. Aqui o pessoal já tá começando a falar. Peraí, que tem gente falando bem, que é só falando mal. Aí, Tem pessoas falando no telefone bem. Edson, o secretário mais eficaz que existe em todas as universidades do mundo. Carne de porco. Obrigada, Que bom viu, que você ficou bem meninas? depois. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Saudade de vocês, meninas. Saudade de todo mundo. Tchau, tchau. Amanda tanto mais. Aí, conta mais, Gabriel. Agora eu vou até ficar mais, que eu quero saber. Ai, que vocês são ridículos. Tchau, gente. Tchau.